127, a partir do verso 1. Todos encontraram? Quem encontrou, glorifica ao Senhor. Quem não trouxe a Bíblia, quero te incentivar, sempre que vier à igreja, traga a palavra do Senhor, de preferência impressa, Por quê? Porque você vem com o celular e o inimigo é tão sagaz. Primeiro que muitas vezes nós somos distraídos, né? Quando eu vou ler a palavra, preparar a palavra, eu procuro tirar o celular de perto, porque situações vêm para te atrapalhar, te distrair, te fazer perder a concentração ali, enfim. Então, se possível, traga uma Bíblia impressa, para que você possa acompanhar e se conectar somente na palavra. Amém? Salmos de número 127, a partir do verso de número 1, estarei lendo na Nova Versão Transformadora, que diz assim: se o Senhor não constrói a casa, e algumas traduções vão estar dizendo, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Então eu vou ler novamente o verso 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo privilégio de compartilhar da Tua palavra. Senhor, eu entrego em Tuas mãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu creio que o Senhor vai falar com a Tua igreja nessa manhã. É a Tua palavra que está sendo exposta. Então, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos dê sensibilidade a ouvir, a receber daquilo que o Senhor tem a ministrar sobre a nossa vida. Eu oro por todos os membros aqui presentes, toda a ovelha do Senhor, aqui na Tua casa, aquele que me acompanha online. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema, construindo uma vida abençoada. Construindo uma vida abençoada. Eu imagino que esse é um título que, se nós divulgarmos, atrai muitas pessoas, porque quem não deseja ter uma vida abençoada? Porém, infelizmente, a palavra abençoada tem sido muito distorcida. Se eu perguntar a você o que é ter uma vida abençoada, Amaro, acho que pode desligar aqui, está com um barulho bem ruim, né? Por favor. Se eu perguntar a você o que é ter uma vida abençoada, ou se você deseja ter uma vida abençoada, eu creio que a maioria aqui deseja. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter uma vida abençoada? Agora a questão é, o que realmente é a bênção e como ter essa vida abençoada? Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você se considera um homem abençoado? Você se considera uma mulher abençoada? Você se considera? Você considera que a sua família é uma família abençoada? Você conhece alguém que você pode olhar e dizer, olha, eu vejo esse rapaz, eu vejo essa família, eu considero esse homem um homem abençoado, eu vejo essa mulher, eu considero essa mulher, considero essa família, parece que algo diferente tem sobre a vida deles, parece que é uma bênção sobre a vida deles. Eu conheço gente que diz assim, olha, parece que aquele lugar é um lugar abençoado, é um lugar diferente, é um lugar, enfim, parece que a bênção está sobre aquele lugar. Salomão foi um homem muito abençoado. Quem se lembra da história, quem conhece a história bíblica, Salomão foi o filho de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. Foi alguém escolhido pelo povo. Então Saul desagradou a Deus e Deus disse, agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. E devido às atitudes de Davi e do coração de Davi,
Deus prometeu a ele que lhe daria um sucessor no seu trono, que o seu filho sentaria no seu trono e reinaria sobre Israel. Então, quando Salomão começa a reinar, desde o princípio do seu reinado, ele começa a tomar atitudes muito sábias, e Deus promete então, devido à sua sabedoria, abençoá-lo. Deus promete então que faria sobre a vida dele, sobre o reinado dele, grandes coisas. Salomão foi um homem que conseguiu grandes conquistas, mas sendo um rei, sendo um grande construtor, um grande idealizador, um homem muito vitorioso, de sucesso, ele trouxe alguns princípios e ele escreveu estes salmos de número 127. Então ele deseja aqui passar a nós o significado de um verdadeiro sucesso. Salomão construiu o templo, todos conhecem, já ouviram a palavra, o templo de Salomão. Salomão construiu um palácio, Salomão construiu fortalezas, Salomão construiu cidades. A palavra diz que não houve na terra homem que da forma como Salomão, ele tinha uma beleza incomparável, tinha bens incomparáveis, teve mulheres. Salomão conquistou tanta coisa que até no final da sua vida ele chega a dizer: olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tamanha fora a quantidade de conquistas que ele teve, e ele chegou no final da vida e, amados, é mais ou menos assim. Sabe quando você está com vontade de comer churrasco? Alguém está com vontade de comer churrasco aí? Ó, tiçando, logo de manhã. Sabe quando você está com vontade de comer churrasco? E aí bate aquele cheiro do churrasco. Oh, Jesus. E aí você come o churrasco. Mas aí você come tanto churrasco, chega uma hora que parece que a carne... Eu sei que tem alguns irmãos que não sentem isso, mas chega uma hora que parece que você não aguenta mais comer churrasco. Pessoas talvez comem o churrasco um dia, comem a carne 2 dias, chega 7 dias que você fala assim: olha, eu estava com tanta vontade, mas acabou, eu não aguento mais ver churrasco. Estou doido para comer uma salada, estou doido para comer um ovo frito, estou doido para comer algo. Porque mesmo que seja tanta coisa, chega um momento que parece que empantufa, chega um momento que... O que eu quero dizer? Nós desejamos construir uma vida abençoada, mas eu queria entender com você o verdadeiro sentido de bênção. O que realmente é bênção? Eu costumo dizer, por exemplo, que bênção não é lucro. Há uma diferença entre lucro e bênção. Quando fala-se em ter uma vida abençoada, muitas pessoas já projetam conquistas, realizações. O fulano é abençoado porque ele tem o carro, ele tem a casa, ele está dando certo, as coisas estão acontecendo, as vitórias estão chegando, as respostas estão chegando. Mas eu conheço muita gente que é rico e não é feliz. Conheço pessoas que conseguiram uma liberdade financeira, pessoas que conseguiram estruturar a sua empresa, conquistar uma empresa, realizar algo, construir um bom ministério, um grande ministério, mas tomam um remédio para dormir, tomam um remédio para levantar, tomam um remédio para viver, tomam um remédio para não se matar, para não se jogar de uma ponte. Poucos dias atrás, uma pessoa, num lugar onde eu estava, saiu da cidade dela, uma senhora, se eu não me engano, 78 anos, saiu da cidade dela, foi até outra cidade, parou o carro, foi na ponte, se jogou da ponte. 78 anos, viveu uma grande trajetória na sua vida, e no final da sua vida, ela acabou se suicidando. Ouvimos histórias de pessoas que têm de tudo. Sabe quando você vai dar um presente para uma pessoa que tem de tudo? Aí você fala assim: mas o que eu dou para essa pessoa? Porque ela tem de tudo. O que você dá? Às vezes vai lá e compra um chinelo, uma havaiana, uma lembrancinha, tira uma foto. A pessoa tem de tudo, nenhum bem material satisfaz. Parece que... Salomão foi o homem que construiu tudo, mas ele sabia por experiência própria que não basta construir algo grande, é preciso que Deus esteja nessa construção. Não basta a resposta das suas orações: pastor, nós vamos fazer um projeto de vida, e eu oro a Deus para que nesses 6 meses coisas aconteçam. Deus entre com providência sobre a minha vida ministerial, Deus entre com providência sobre a minha família, Deus mude a minha história sentimental. Pastor, eu tenho problemas sentimentais, ou então eu desejo ter alguém, eu desejo, pastor, esse ano encontrar um namorado ou namorada, eu desejo, pastor, esse ano me casar, eu desejo, pastor, esse ano resolver a minha situação profissional, financeira.
pode acontecer tudo isso e ainda você não se considerar uma pessoa abençoada. É possível que eu e você conquistemos aquilo que o nosso coração deseja, mas no final de tudo isso, pode ser que você se frustre, e eu falo isso porque eu creio que há pessoas que estão vivendo este momento. Pessoas que chegaram, depois de alguns anos de caminhada, chegaram ao momento das realizações, das conquistas, das respostas acontecendo. Mas e agora, o que fazer com isso? Então, por favor, guarde esse tema, construindo uma vida abençoada. E por isso, veremos aqui a princípio 3 áreas que o homem, quando eu digo homem e a mulher, que nós, 3 áreas da vida em que você confia em si mesmo. Lembrando que, segundo Salomão, o segredo da vida não basta construir algo grande, é preciso que Deus esteja na construção. Não basta você sair daqui e amanhã alguém te ligar e dizendo: olha, deu certo, sua casa foi aprovada. Deu certo, você pode vir pegar a chave do seu carro. Deu certo, esse relacionamento nós vamos. Olha, deu certo, quem sabe alguém aqui está planejando um pedido de casamento. E aí você vai e pede, e alguém vai dizer assim: olha, eu aceito me casar com você. Quem sabe você está tentando engravidar, e amanhã vem uma notícia. Quem sabe alguém amanhã acorda vomitando. Olha Deus falando aí, ó. Quem sabe alguém amanhã acorda vomitando, e aí você vai lá, faz um teste de gravidez, e você vai saber: estou grávida. Grávido não, grávida, amém? Quem sabe? Quem sabe nesses próximos 6 meses venha notícias em que você tanto deseja. Mas como lidar com isso agora? 3 áreas em que o homem confia em si mesmo. Primeiro, é a área da construção. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: construa a sua vida com Deus. Construa a sua vida com Deus. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 1. Onde o texto diz assim: se o Senhor não constrói, na Nova Versão Transformadora, e na Almeida Revista Atualizada, algumas versões mais tradicionais, vai dizer: se o Senhor não edificar. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir a sua casa. Amados, a casa aqui pode ser muitas coisas. Nós vamos falar de construção, e eu quero falar sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Pode ser aqui a sua empresa, o seu ministério, a sua carreira, a sua vida, tudo aquilo que você empenha em construir. O texto está dizendo: se o Senhor não constrói, se não vem do Senhor, se não é o Senhor o construtor, aquele que edifica, se não tiver a bênção de Deus, o texto está dizendo: tudo é em vão. Todo o trabalho em que você está se empenhando será em vão. Amados, pessoas gastam a sua energia, a sua vida, o seu dia a dia, o seu tempo, o seu recurso em coisas. Nós saímos daqui amanhã, tem pessoas que levantam, pessoas que madrugam, acordam cedo, dormem tarde, sonham, projetam algo para o seu casamento, algo para a sua família, um sonho para um filho. Quantos aqui não têm preocupações com seus filhos, com seus netos? Então pessoas gastam a sua energia, seus recursos em coisas, mas sabe quando parece que a coisa não vai para frente? Talvez você chegue aqui nesta manhã dizendo: pastor, eu estou gastando, estou cansado, eu estou gastando minhas forças no meu trabalho, não está dando certo. Estou gastando meu tempo, minha energia, na minha família, na minha empresa. Pastor, eu estou cansado de tentar fazer com que o meu casamento melhore. Pastor, eu estou cansado de tentar fazer algo na minha família, mas as coisas não mudam. E amados, eu vou ser sincero, eu nunca me esqueço de um dia que eu estava no monte com um irmão. Eu já cansei de falar isso aqui, e estávamos nós dois no monte. Ele pediu para conversar, eu estava querendo orar, falei: vamos lá no monte, eu já oro, e depois a gente já conversa. E aí ele começou a se queixar, e não murmurar, mas se queixar comigo como pastor, dizendo: pastor, eu estou cansado, eu não quero mais saber de casamento, eu não acredito mais na minha família, eu não acredito mais no meu casamento, eu não acredito mais no meu trabalho, eu não acredito mais na minha empresa, eu não acredito mais que vai mudar, eu não acredito mais.
Porque entra ano, sai ano, e as coisas não estão mudando, pastor. Eu estou tentando fazer coisas, mas não está sendo bem sucedido. E naquele momento, Deus me deu uma palavra, assim, uma frase, sobre o excesso de fracasso. Aquele homem estava tentando tanto, mas ele tentava no casamento, fracassava, ele tentava na empresa, fracassava, ele tentava ministerialmente, fracassava, ele tentava coisas e fracassava. E aí parece que tudo aquilo que você falava já tinha uma resposta pronta, de olha, eu não acredito mais, eu já perdi a esperança. É a mesma coisa que eu pedi para você fazer um propósito de vida, e você fala assim, pastor, eu cansei de fazer propósito de vida, eu cansei de escrever papelzinho e colocar aqui, eu cansei de chegar aqui de domingo e ouvir uma palavra e acreditar que Deus vai fazer algo, mas eu cansei de gastar minha energia, o meu tempo, a minha oração, e parece que as coisas não estão acontecendo, parece que não está indo para frente. Amado, Salomão foi um grande idealizador, um grande construtor. O texto diz que ele construiu, a Bíblia diz que ele construiu o templo, chamado Templo de Salomão, e essa construção demorou 7 anos. 7 anos, lá havia ouro, utensílios maravilhosos, milhares de pessoas trabalhando, servindo. Você imagina alguém construir algo desse tamanho? 7 anos de construção. Ele construiu um palácio, está lá em 1 Reis capítulo 7, na construção desse palácio demorou 13 anos para construir. Construiu grandes coisas dentro do seu reinado. 1 Reis, capítulo de número 3, quando Deus fala que prometeu a Davi que daria um sucessor, que reinasse em seu trono, que sucedesse no seu governo, a palavra do Senhor diz que Deus se agradou de Salomão, porque enquanto o povo estava perdido, o coração de Salomão estava ali oferecendo sacrifício, adoração ao Senhor. Então Deus chega em Salomão, preste atenção nisso, e diz, Salomão, me peça o que você quiser, que eu vou te dar. Se alguém chegasse em você hoje, ou se Deus falasse contigo dizendo, olha, Bianca, qual é o desejo do teu coração? Wagner, qual é o desejo do teu coração? Jane, qual é o desejo do teu coração? Diala, qual é o desejo do teu coração? Fala comigo, porque aquilo que o teu coração deseja, eu vou fazer sobre a sua vida. Me pede o que você quiser que eu te dê, que eu vou te dar. Talvez nós pediríamos uma casa, um carro, talvez pediríamos a segurança de uma família estável, ausência de problemas, ausência de necessidades. Quantos de nós não queremos segurança na vida? Talvez algum motivo de oração que nós diríamos, Senhor, visita o meu filho, visita o meu marido, visita a minha esposa, enfim. Salomão tinha um reinado, milhares e milhares de pessoas para governar, e ele disse, Senhor, o Senhor já tem sido bom demais comigo. Eu quero lembrar você, amados, do que Deus tem feito na sua vida nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Antes de pedir a Deus algo, lembre-se daquilo que Ele tem feito, porque antes de Salomão pedir algo a Deus, ele disse, Senhor, o Senhor foi bom com meu pai, o Senhor abençoou meu pai, o Senhor honrou meu pai, o Senhor deu a ele um trono, o Senhor o perdoou, e o Senhor manteve sucessão no seu trono, o Senhor me permitiu sentar na cadeira do meu pai, o Senhor me permitiu ser o rei de Israel. Senhor, o Senhor já tem sido bom comigo. Saia daqui nessa manhã lembrando aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque vai ajudar você sobre aquilo que você vai desejar que Deus faça o seguinte. E diante de qualquer pedido que ele poderia ter feito, ele diz, Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Porque o Senhor colocou milhares de pessoas sobre minha responsabilidade. E sozinho, Senhor, eu não consigo governar esse povo. Me dê sabedoria. A palavra diz que aquela palavra agradou o coração do Senhor. E o Senhor diz a ele, porque você não me pediu bens para você, porque você não me pediu coisas, porque você não pediu coisas para o seu próprio proveito, eu te darei sabedoria, e com a sabedoria eu te darei tantas outras coisas. Saiba disso. Estaremos entrando aqui em dias de clamor ao Senhor, dias de consagração ao Senhor. Saiba o que você vai pedir a Deus. Senhor, me dê sabedoria para conduzir a minha casa. Senhor, me dê sabedoria para conduzir o meu casamento. Senhor, me dê sabedoria para conduzir os meus filhos. Senhor, me sustenta na Tua presença. Senhor, o Senhor já tem sido bom demais comigo. Mas também não é pecado você apresentar as suas necessidades ao Senhor. Nós estamos trabalhando o tema Construindo uma Vida Abençoada. E Salomão
construiu um palácio, Salomão construiu um templo para o Senhor, mas Salomão também desejava construir uma vida com o Senhor. Então eu quero dizer a você nessa manhã: deseje a presença de Deus em sua vida. Não construa algo na sua vida sem a presença de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o filho pródigo, sobre um filho que pede a bênção de Deus, pede a herança do pai, mas para viver de forma dissoluta, longe da presença do pai. Então eu quero dizer a você, eu creio que há resposta de Deus para esses dias, eu creio que haverá milagres nesses dias, eu creio que haverá providência de Deus sobre a nossa vida nesses dias, mas eu quero incentivar você sobre aquilo que você vai pedir. Peça: Senhor, que o Senhor esteja presente sobre a minha vida, que o Senhor esteja em todas as áreas do meu trabalho, da minha empresa, do meu ministério. Senhor, que a minha vida esteja na tua presença. Senhor, não deixe que os meus pés vacilem, que os meus pés se afastem da sua presença, porque toda construção que eu e você fizermos na vida deve ser firmada na palavra do Senhor, na vontade do Senhor. Aquilo que eu e você empenhamos em construir deve ser firmado na presença de Deus. Sabe, aqueles que são mais antigos conhecem a ilustração de quando você perguntava se alguém: e aí, está firme? Qual que era a resposta? Firme na rocha, porque a rocha é Cristo. Não podemos ser firmados na areia, que bate o vento, bate qualquer situação, e vem o vento, vem a tempestade, vem a onda, e a pessoa hoje ela quer uma coisa, e amanhã ela não quer mais. Não, construamos uma vida alicerçados na palavra de Deus. Queridos, você vai receber a orientação de Deus para a sua vida nesses 6 dias, amém? Serão 6 dias de clamor, para 6 meses de favor, bondade, misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Moisés orava dizendo: Senhor, se eu tenho achado graça aos seus olhos, que o Senhor cumpra isso sobre a minha vida, que o Senhor me abençoe. Querido, o meu desejo é que durante esses 6 dias o Senhor possa sondar o seu coração, é que eu e você encontremos graça, favor diante do Senhor dizer: olha, ele está se empenhando em fazer a minha vontade, então ele não merece, mas eu derramarei sobre ele bênção, livramento, eu construirei uma vida sobre a vida dele, ao lado dele. Segundo ponto, primeira área em que nós confiamos em nós mesmos é a área da construção, e a segunda área é segurança e proteção. Segurança e proteção. Eu quero dizer a você o segundo ponto: creia que Deus é quem te guarda. Segurança e proteção. Creia que Deus é quem te guarda. O texto diz assim, parte B do verso 1: se o Senhor não protege a cidade, em algumas versões diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na NVT diz: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar com sentinelas. Amados, eu sou muito a favor da segurança. Hoje em dia nós colocamos câmeras, pagamos muitas vezes seguro de vida, convênio médico. Pessoas têm o desejo, por exemplo, de morar num condomínio, ter um bom carro, um carro seguro. Toda segurança é boa, é válida. Eu creio que isso é a nossa parte. Para ter segurança, pessoas, por exemplo, blindam o carro. Muitas vezes colocamos o filho numa escola, pagamos a escola, acreditando que essa escola vai poder dar ao filho um melhor ensino, uma maior segurança, privar o filho de passar por algumas coisas. Queridos, nós fazemos isso. Procuramos segurança, procuramos proteção. Está errado, pastor? Não está. Faça a sua parte. Mas nós vamos entender uma coisa: o texto está dizendo: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O que o texto está dizendo? É em vão o seu trabalho. Perdão. Salomão tinha guardas na cidade, à porta da cidade. Por quê? Porque quando vinha o exército inimigo, tinha pessoas já preparadas para guardar, mas ele descobriu, com o passar dos anos, que não adiantava ter guardas à ponta da cidade, à porta da cidade, se o Senhor não estivesse guardando a cidade. Então você precisa entender isso. É o Senhor quem nos guarda. Sem o Senhor, toda a segurança é
em vão. Sem Deus na sua vida, amado, não há o que você possa fazer. Você pode andar no carro mais seguro. Quer ver uma coisa? Nós entregamos a nossa vida na mão de pessoas. Quem aqui muitas vezes sai, mulher, você sai daqui, muitas vezes, e senta ao lado do teu marido, ele está no controle do volante, você entra na rodovia, você entra no avião, alguém já entrou no avião e falou assim, deixa eu pesquisar a vida desse piloto, deixa eu ver se ele fez o curso mesmo, deixa eu ver quantas horas de voo ele tem. Não, você entrega a vida na mão do santo. Se for um terrorista, você está lascado. Se for alguém inexperiente, você está frito. Por quê? Porque a tua vida está na mão. Não, pastor, está na mão de Deus. É exatamente o que eu estou te falando. A tua vida não está na mão de um piloto, a tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida não está na mão de um médico, a tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida não está na mão do teu marido, da tua esposa, a tua vida está nas mãos de Deus. Se nós não guardarmos, se o Senhor não guardar a casa, a sua vida, tudo aquilo que você tem procurado, proteção, segurança, você está gastando o seu tempo à toa. Então a minha oração é que você saia daqui entendendo, é o Senhor quem guarda a minha casa, os meus caminhos. Queridos, eu quero dizer a você em nome de Jesus, é o Senhor quem te dá livramentos. Você está na rodovia, você nem sabe, um cachorro passou 5 segundos, por causa de você ele passou antes, um carro foi poucos segundos antes, por causa de você, caiu algo ali, algo do céu, queridos, coisas lá acontecendo na Venezuela, né? Misericórdia, mas é o Senhor quem enviou, é o Senhor quem permitiu. Pessoas morreram porque chegou o tempo, e pessoas foram livradas porque chegou o tempo, porque não chegou o tempo. Pessoas dormem e não acordam. Pessoas que tomam Coca-Cola, eu não estou validando aqui, por favor, ó. Pessoas que tomam Coca-Cola a vida inteira. Já viu aquele vidinho do menininho? Falou, esse é meu vô. Ele vai fazer uns 100 anos, o menino falou. Ele falou assim, e ele bebe Coca-Cola. A pessoa bebe Coca-Cola a vida inteira e não morre. A pessoa vive, a pastora Bianca nunca foi beber refrigerante, super saudável, alimento, comendo. Só depois que casou comigo, piorou um pouco, mas ela sempre foi super saudável. Aí perdeu a função dos rins. E eu, por favor, eu não estou te incentivando a beber coisa ruim, comer coisa ruim. Mas estou querendo dizer, a nossa vida está nas mãos de Deus. Santinha nunca bebeu refrigerante, perdeu a função dos rins. O que somos? Não temos o controle de nada. Sai daqui, entra no avião, agora você vai ficar um pouquinho preocupado. Meu Deus do céu, deixa eu perguntar, quantas horas de voo tem esse santo? Quem que é o piloto? Normalmente você vai entrar numa dessas, você vai pesquisar a melhor companhia, aquilo que é mais seguro. Você está entendendo que se o Senhor não guardar, é em vão. Pastor, você está dizendo que agora então, quer dizer, eu vou cancelar o convênio médico, eu vou vender esse carro que eu achei que era seguro, eu vou parar de fazer isso, eu vou tirar a câmera agora, não precisa mais, eu vou tirar a cerca elétrica. Não, quero dizer a você, tenha segurança, faça a sua parte, mas saiba que sem a parte de Deus é em vão. É Deus quem guarda. Pastor, olha, eu estou me guardando, porque olha, eu preciso ter um dinheiro na poupança, pastor. Eu preciso ter dinheiro guardado. Amém, a palavra do Senhor diz que na casa do sábio há óleo na despensa. É bíblico, faça isso. Mas eu conheço gente que ficou doente, que um remédio custa 50 mil reais. A pessoa toma um por dia, um por semana. Adiantou? Meu desejo nessa manhã é que você entenda, faça a sua parte, mas entenda, é o Senhor quem te guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui Salomão estava dizendo, Israel venceu batalhas impossíveis, porque Deus estava conosco. Israel perdeu batalhas que Deus já tinha dado a vitória. Deus disse, eu vou te abençoar, mas nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, e o Senhor trouxe destruição à nossa casa. Eu quero dizer a você, construa uma vida na presença do Senhor. Ele é quem constrói, Ele é quem abençoa, Ele é quem te guarda. Acorde amanhã cedo dizendo, Senhor, vai na minha frente, abra portas, Senhor, vai me dando o livramento. Que louvor da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele
Ele abre portas para ninguém mais fechar. Queridos, o Senhor vai na frente. Acorde pela manhã já entregando a sua vida, a sua semana ao Senhor. O Senhor cuida do marido, cuida da esposa, cuida do filho, cuida, Senhor, vai na frente, abre portas, fecha portas, o Senhor dá livramento, Senhor, é o Senhor na minha vida, eu entrego ao Senhor, eu sei, eu vou trabalhar, mas Senhor, traz o cliente na minha porta, Senhor, me leva até as pessoas, Senhor, aquilo que eu estou empenhando fazer, Senhor, faz, abre o coração, Senhor, fecha o coração, é isso, nós fazemos, mas nós fazemos com o Senhor. E o terceiro ponto para eu encerrar áreas da nossa vida em que nós confiamos em nós mesmos, né, é na área do trabalho. O terceiro ponto é: trabalhe com a bênção de Deus. Trabalhe com a bênção de Deus. Olha o que o texto diz, eu peguei a NVT, porque olha o que o texto diz no verso 2: é inútil trabalhar tanto. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Então preste atenção nisso. Pastor, lá vem o pastor está atrapalhando hoje. Pastor, que palavra de preguiçoso é essa? Como assim é inútil trabalhar tanto? Eu quero dizer a você, Deus não valida o preguiçoso. Vira para a pessoa com amor, dá um sorrisinho para ele, não é indireta. Você vai falar assim, Deus não valida o preguiçoso. Clica isso aqui para mim. Deus não valida o preguiçoso. Agora fala assim, Ele valoriza o trabalho. Amém? Provérbios 20:13 diz assim, agora Deus falando, olha para mim agora. Provérbios 20:13. Não ames o sono, Jesus. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás de pão. Agora vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, acorda aí, irmão. Mas dormir é uma benção, não é? Dormir é benção, querido. Tem uma coisa na vida que nós temos que fazer, é dormir. Tem uma quantidade de horas que Deus nos instituiu para dormir. Mas olha o que a palavra está dizendo. Não ames o sono. Não está dizendo que você não pode dormir. Está dizendo que chega uma hora que você tem que acordar. Porque se você não levantar e for cumprir aquilo que Deus te chama para fazer, o texto vai dizer, não ames o sono para que não empobreças, abra os olhos e te fartarás de pão. Agora vamos aqui numa que é um pouquinho mais complicado. Provérbios 24:30, na nova versão transformadora, vai dizer assim, olha, passei pelo campo do preguiçoso, eita Jesus, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, e tudo estava cheio de espinhos e coberto de erva daninhas, e o seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo. O santinho aqui está passando, ele está dizendo, eu passei ali pelo campo do irmão, chamando o santinho de preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, e tudo estava cheio de espinhos, coberto de ervas daninhas, seu muro cheio de pedras, em ruínas. Aí presta atenção, então enquanto eu observava e pensava naquilo, eu aprendi uma lição. Qual que é a lição? Olha Deus falando conosco. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. O que o texto está querendo nos ensinar? Se nós vivermos essa vida preguiçosa, e aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida plena sobre aquilo que Deus tem para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida ministerial. Deus te chama a fazer algo, Deus te chama a ser respostas, Deus te chama a viver algo. Mas Ele está usando aqui um exemplo. Eu passei no muro do irmão, estava em ruína, tudo estava cheio de espinhos, coberto de erva daninha, muro de pedra, tudo. Ele falou, eu aprendi uma lição. Pastor, eu só vou dormir mais um pouquinho. Pastor, está tão gostoso aqui. Não, pastor, quem sabe ano que vem, quem sabe, não, eu vou esperar mais um pouco. Queridos, deixa de ser preguiçoso. Tua casa está em ruína,
Quem sabe esse é o momento de você se levantar. Teu casamento está em ruína, Deus está te chamando a algo novo, Deus está te chamando a se posicionar, a viver um tempo com os seus filhos, a viver um tempo com a sua família, a viver um tempo exponencial no seu ministério. Mas está tudo lá perdido, com todo respeito, com todo amor. Olha para dentro da tua casa, para os muros da tua casa, para a tua pia, para a tua cozinha, para a tua cama, para o teu quarto. Sabe, muitas vezes eu cheguei na casa de alguém e foi necessário expulsar um espírito maligno da vida daquela pessoa. E quando você olhava a casa da pessoa, toda em destruição. Louça, estava uma pilha. A cama, daquele jeito. Guarda-roupa, só Jesus. Porque isso não vem de Deus. Esse lar não te traz alegria, não te traz paz. Você não tem vontade de voltar para casa. Tudo em ruína. Ah, pastor, estou com preguiça, amanhã eu lavo, amanhã eu faço, amanhã eu arrumo, amanhã eu construo. Preste atenção, coloca a tua casa em ordem. Eu estou orando a Deus se não vai ser essa palavra que eu vou pregar na sexta-feira. Coloque a tua casa em ordem. O seu casamento em ordem. A sua vida em ordem. Porque tem coisas que Deus está te chamando para viver. E por favor, aí você vai entender agora onde nós vamos chegar no trabalho. Porque isso é preguiça, e preguiça, queridos, tem uma das palavras que eu mais não gosto. A palavra preguiçoso. A preguiça é terrível. Porque nós temos 80 anos em média para viver aqui na terra, e depois passaremos a eternidade com o Senhor. Então eu quero dizer a você, levante-se e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não incentiva a preguiça. Deus incentiva o trabalho, mas preste atenção no que Ele está querendo nos ensinar. Inútil vos será levantar cedo e repousar tarde. Pastor, quer dizer então que eu não posso acordar cedo? Não, queridos, eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Muitas vezes eu durmo meia-noite. Tento conciliar o meu sono, quando eu consigo durmo durante o dia, quando faltou na noite. Mas agora entra no que o texto está querendo dizer a você. Olha comigo, por favor, novamente, Salmo 127, verso 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. O que o texto está querendo dizer a você? Deus também não valida a você que não descansa no Senhor. Você que vive ansioso, você que vive preocupado, você que vive brigando, você que vive em um ambiente sem paz, você que vive... Você que não descansa. Você conhece pessoas que não descansam? Tem gente que acha que tirar férias é pecado. Tem gente que acha que o pastor tirar férias é pecado. Amados, eu vou dizer a você, o único que não tira férias é Deus. Ele é Senhor, soberano. Ele não dorme. Mas o único ser criado que não tira férias é o diabo. Tem aquela historinha que o pastor falou, vou tirar férias, tirar um mês de férias. Aí o irmão falou, pastor, o diabo não tira férias não. Aí o pastor falou, é por isso que a vida dele é uma desgraça. Porque ele não descansa. Desgraça é a falta de graça. Eu quero dizer a você com amor, amado, você precisa descansar. Deus criou o mundo em 7 dias, e um dia Ele fez para o descanso. Você precisa descansar. Saber de onde vem a bênção de Deus para a sua vida. Você está sempre preocupado. A cabeça não para. Eu tenho cada dia recebido mais demandas e demandas e demandas. Eu tenho tentado me policiar e aprender com isso. Tirar o celular de perto. Ter hora para responder mensagem, ter hora para pegar no celular, ter hora para resolver problema, ter hora para fazer coisa. Por quê? Porque a vida quer te consumir. As demandas querem te consumir. Renan, preciso disso. Amor, preciso disso. Pai, preciso disso. Pastor, preciso disso. É a nossa vida, amados. Mas o meu conselho, Provérbios aqui dá um conselho a nós. Salmos deixa a nós um conselho. Uma palavra de Deus para a sua vida. Não viva, o Gerson pregou há poucos dias atrás sobre a ansiedade. Do que isso pode acrescentar sobre a sua vida. Essa ansiedade, essa sua preocupação extrema. Você está com dificuldade de dormir,
você está com dificuldade de acordar, você está tentando fazer tanto, você está tentando, pastor, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais. Mas aí você quer ver uma coisa? Tem gente que não tira férias. Aí pega o trabalho, eu não vou falar contra isso, porque eu fiz muito isso. Continue fazendo, mas chega um momento que você vende as suas férias para pegar um pouquinho de dinheiro, depois você joga esse dinheiro fora e o seu descanso você perde. Você está entendendo? Isso é um conselho, não é conselho somente. Corremos tanto, não pastor, eu não paro não, eu aproveito ali, pego o meu dinheiro das férias, e aí vou, mas o problema é que aí você vai e gasta com uma coisa supérflua, joga fora e não desfruta daquilo que Deus está fazendo. Uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Organize-se, descanse, confie. A palavra do Senhor diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Quero chamar o louvor, por favor. Fique de pé, você que pode. Amados, nós temos aqui pessoas com características diferentes, amém? Você é muito preocupado? Eu sou bastante preocupado. Isso me atrapalha bastante. Quero ter o controle de tudo, quero saber tudo que está acontecendo. Minha casa, no trabalho, na família, eu quero saber de tudo. Aprendi como pastor a delegar, aprendi como pastor a ter que entender, eu tenho que confiar. Mas para mim é uma luta, não é natural meu. Tem gente que só descansa. Tem gente que não se preocupa, é muito mais tranquilo. Mas essa palavra vem para você que está ansioso demais, que está se preocupando demais. Segura para mim, por favor. Olha o que diz o final do verso. Segura para mim, por favor. Projeta para mim Salmo 127, verso 2. No finalzinho do verso diz assim: pois Deus, repita comigo, por favor, lá no finalzinho. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: Deus está cuidando de você, mesmo enquanto você está descansando. Você está trabalhando, Deus está cuidando, mas enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, você está lá num churrasco, você está aqui na igreja, você está servindo ao Senhor, Deus está cuidando, Deus está enviando providência, Deus está enviando livramento, Deus está abrindo portas, Deus está abençoando em nome de Jesus. Aos seus amados Ele os dá enquanto dorme. Eu tive um testemunho, tem um testemunho para contar essa semana. Eu tentei ajudar uma pessoa numa questão, tentei fazer algo ali para uma pessoa essa semana, e na verdade eu não tinha entendido a situação como estava acontecendo, me comprometi com uma situação, acabei me atrapalhando, e aí eu tive que fazer algo, não tinha tempo para fazer, não tinha jeito de fazer, nossa, me comprometi. Sabe quando você fala algo, vou fazer isso, aí você fala, vixe, fiz caca, falei demais, eu não vou conseguir, mas enfim, agora falei. Aí, amados, enfim, eu tinha que ir até um determinado lugar, até uma determinada cidade, e aí isso até me causou um prejuízo. Aí eu falei, amém, E aí quando eu estava saindo para trabalhar, para fazer isso, então eu recebi um contato até da parente da Mirelle, cunhada da Mirelle, dizendo, enfim, eu trabalho no ramo, ela veio, Renan, eu queria comprar isso de você. E aí, ok, passei para a pastora, enfim, a pastora falou com ela, e aí a Bianca falou, tá tudo certo, vai dar certo, vai dar. Onde você mora? Falei, eu moro em tal cidade. Mas eu estava indo para lá, estava indo para o lado. E aí eu entendi algo. Muitas vezes nós fazemos coisas e lutamos tanto para conseguir algo, para ser abençoado. Mas eu não posso pensar que é coincidência uma pessoa naquele momento vir e comprar o produto que eu vendo, e naquele momento eu estaria indo ali, eu falei, não, já vou, já te levo, já te entrego. O que eu quero dizer a você? Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Pastor, eu errei, tomei uma decisão errada. Deus está cuidando de você. Pastor, eu estou fazendo isso.
Deus está providenciando no tempo dele. Eu falei algo, fiz algo errado. Algo errado, por favor, entenda no sentido de não precisava ter feito, acabei me comprometendo para ajudar, para fazer. Eu fui para um lugar, aí Deus então me abençoou, Deus cuidou de mim. Eu quero dizer a você, Deus está cuidando de você, no tempo dele, do jeito dele. Acalma o teu coração. Essa palavra é para que você saia daqui entendendo 3 coisas, 3 áreas que você precisa entregar a Deus. A construção da sua vida. Pastor, eu estou me empenhando em fazer isso, eu desejo fazer isso. Pastor, esses 6 meses do ano, eu quero dizer a você, você já convidou a Deus para fazer parte disso? Pastor, eu estou entrando num trabalho. Pastor, eu estou tomando uma decisão na minha vida. Deus está sabendo, é a vontade dele, ele está junto nesse negócio. Pastor, eu estou fazendo isso para que eu tenha mais proteção. Amém, é a tua parte, faça mesmo, aquilo que você puder fazer, faça. Você tem consciência de quem te guarda? Você tem consciência de quem te livra, quem te abençoa? Pastor, eu estou trabalhando demais. Eu quero dizer a você, tem um limite, viu, amados? Tem um limite até onde é saudável. Faça a sua parte, mas descanse nas promessas do Senhor para a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eu sei que aqui há homens e mulheres que têm uma vida no teu altar, na tua presença. Pessoas que antes de tomar uma decisão pedem ao Senhor sabedoria, pedem ao Senhor direção, pedem ao Senhor livramento, pedem ao Senhor proteção. Pessoas que têm medo de tomar uma decisão sem consultar o Senhor. E se o Senhor não tiver? Pessoas que se esforçam, pessoas que levantam cedo, pessoas que dormem tarde, pessoas que têm se empenhado. Mas Senhor, eu quero lançar uma palavra em nome de Jesus. É o Senhor quem constrói na nossa vida, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá livramentos, ó Deus. Aos teus amados o Senhor dá enquanto descansam, enquanto dormem. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Visita agora lares neste lugar, vida, casamento. Acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas, Senhor. Eu quero repreender toda a arma forjada que se levanta para destruir, ó Deus, para causar divisão, Senhor. Tudo aquilo que se levanta, eu quero dizer ao Senhor, apesar da nossa segurança, é o Senhor quem nos guarda. Apesar dos nossos sonhos, é o Senhor quem abençoa. Apesar do nosso trabalho, Pai, a bênção vem das tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo em nome de Jesus um tempo, Senhor, de portas abertas, um tempo de bênção do Senhor, ó Deus, aonde o Senhor irá abençoar os teus filhos, de forma que eles possam olhar e ver: não fui eu, a bênção veio do Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Que você possa viver e testemunhar, dizer: Senhor, eu vejo, foi o Senhor. Isso aqui tem uma diferença entre lucro e bênção, entre resposta, conquista e bênção, porque a conquista vem dos seus braços, a realização vem dos seus braços, mas a bênção vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Tudo é peca se não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor?
Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Eu desejo que você tenha compreendido essa palavra, que você saia com ela no seu coração. Permitindo Deus, hoje à noite, às 19 horas, teremos culto. Permitindo Deus, amanhã iniciaremos um tempo de consagração. Por favor, preste atenção, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, descrever o seu propósito de oração. Segundo, a fazer um tempo de busca ao Senhor. Tirar um tempo de jejum, tirar um tempo de oração, tirar um tempo onde tire distrações da sua vida. Quem sabe nessa semana você possa se abster de algumas distrações e se dedicar mais ao Senhor. Inicie a sua semana na presença do Senhor. Inicie o seu dia na presença do Senhor. Venha para os cultos. Participe, queridos. Participe de forma presente, física. Pastor, não posso ir. Acompanhe de forma online. Receba, creia, ouça. Guarde as palavras no seu coração. Estamos orando por isso. Ore por isso. Ore por esses 6 dias de culto. Eu quero incentivar você. Eu estarei durante esses 6 dias buscando ao Senhor em jejum, oração, consagração. Como pastor, este é o momento que eu quero intimar você a assim fazê-lo. Este é o momento. Nós não fazemos isso sempre, são 2 vezes no ano. Então eu quero incentivar você a participar junto com a igreja. Tire um tempo de jejum, tire um tempo de oração, tire um tempo de busca da presença de Deus. Será um tempo maravilhoso. Amém? Feche os seus olhos, levante a sua mão direita. Eu quero orar por você, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor nos leve para casa, para os nossos destinos, em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Estamos, Senhor, encerrando mais um mês, o mês de junho, Pai. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dê um domingo abençoado na tua presença, o culto de mais à noite, Senhor, que o Senhor seja conosco. A semana de consagração nós queremos viver na tua presença, em nome de Jesus. Eu oro por todos os preletores, pelos grupos, os grupos convidados de louvor, tudo que acontecerá nesses dias, Pai, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela tua filha, tua serva, pastora Jane. Ela está nesse momento no hospital, graças a Deus está bem, está consciente, está tudo bem, à medida do possível, mas está lá para receber cuidados. Então, Senhor, nós pedimos ao Senhor a tua intervenção, que o Senhor visite a tua filha, restaure, Senhor, por completo a sua saúde, que ela possa apressadamente voltar para sua casa, para sua família, para nós, a igreja, em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus, da tua serva, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja sobre ela, que o Senhor acampe os teus anjos sobre a vida dela. Sabemos que é o Senhor quem aguarda, sabemos que o Senhor tem o controle da vida dos médicos, sabemos que o Senhor está no controle dessa situação, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz e segurança, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vai na paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Se eu não tenho a ti,